Oi, pessoal, voltei para a gente dar continuidade aos nossos assuntos de história. Nós vimos na nossa aula ao vivo como que foi o populismo no México e na Argentina, e agora nós vamos entrar na fase da ditadura, como que esse populismo foi substituído por um governo ditatorial. Tem um empurrãozinho de alguém por trás para que isso acontecesse? Total. Estados Unidos, nessa competitividade com a União Soviética, percebe que na América Latina o socialismo, essa característica de governo voltado para as camadas mais pobres, está crescendo muito. Ele não quer deixar isso acontecer. Lembra da doutrina Monroe, a América para os americanos? Estados Unidos se sente dono e responsável pela América inteira. Então ele acaba ali trabalhando no ouvidinho da elite para que, juntamente com o exército, eles organizem um golpe, tirem esses governos populistas do poder e implantem ditaduras. Então, a história da América Latina, o que nós vivemos, eu falo nós porque o Brasil também está incluído nesse processo, você vai ver o Brasil separadamente no próximo capítulo, o rumo da nossa história está totalmente atrelado à Guerra Fria. Porque se houve essa substituição nesse tipo de governo, é porque tem uma influência de Rússia e Estados Unidos por trás disso, tá? Então, nesse capítulo, nessa continuação dessa aula, nós vamos falar sobre essa ditadura, que é o cerceamento dos direitos individuais, onde passou a ter muita censura, muita perseguição. Era uma forma que os Estados Unidos encontrou de manipular esses governos e evitar que a proliferação de ideias socialistas acontecesse. Você vai ver daqui a pouco, no finalzinho do capítulo, que Cuba foi remando contra a maré e acabou se tornando um governo socialista. Isso incomodava muito os Estados Unidos. Na verdade, incomoda até hoje. Então, se ele já tinha perdido o território de Cuba para o inimigo, ele não podia aceitar de forma nenhuma que qualquer outro país da América Latina também mudasse de lado. Então, uma forma de manter a América Latina no controle dentro de uns padrões capitalistas é impor ordens. Por isso que essa ditadura foi implantada. Muita gente não entende isso, porque do dia para a noite esse golpe aconteceu e esses países passaram a ter governos ditatoriais. Mas se você entende a Guerra Fria, você entende esse contexto muito mais fácil. Espero que vocês estejam conseguindo fazer esse gancho, unir esses assuntos e entender por que uma coisa aconteceu após a outra, tá? Vamos lá então, ditadura, página 8. Na segunda metade do século XX, diversas ditaduras foram estabelecidas nos países latino-americanos. Tal situação se deu com a junção de fatores externos e internos. Internacionalmente, o mundo vivia os efeitos da Guerra Fria e os Estados Unidos sentiam a necessidade cada vez maior de garantir a manutenção do capitalismo no continente americano. A eclosão da Revolução Cubana, que você vai ver logo na frente, em 59, com o eventual alinhamento dos cubanos ao governo soviético, foi outro fator que levou os Estados Unidos a apoiar ditaduras que garantissem a manutenção da ordem capitalista na América. Então, na verdade, é tudo uma estratégia, é tudo jogada de marketing, é tudo contextualizado com a Guerra Fria. Se nós vivemos a ditadura, se a Argentina viveu uma ditadura, é por influência dos Estados Unidos para que a Rússia não crescesse e o seu modelo de governo não se desenvolvesse aqui na América, como aconteceu em Cuba, né? Como os americanos odeiam, na verdade. Ao mesmo tempo, havia interesse de grupos sociais e instituições capitalistas, camadas altas e médias dessas sociedades e a própria igreja em apoiar os governos ditatoriais. O intuito era garantir a estabilidade econômica e a segurança contra agitações sociais. Então agora nós vamos ver como aconteceu essa substituição desse governo ditatorial
esse governo populista pelo ditatorial na Argentina. Você já viu na minha aula ao vivo como que foi esse governo populista na Argentina, e agora os argentinos vão viver uma fase sombria da história, que a ditadura lá foi bastante intensa, muita gente perseguida, presa, morta. Então vai ser anos bem difíceis para os argentinos, assim como foi para nós brasileiros também. Vamos ver como tudo isso aconteceu? Vem grifando comigo os trechos mais importantes. Desde o final do governo de Perón, em 55, a Argentina passava por uma séria crise econômica e política. Por diversas vezes, os militares intervieram na política do país sob o pretexto de derrubar governos incapazes de resolver a crise e repelir a ação de grupos socialistas que supostamente pretendiam tomar o poder. Nesse contexto, Perón foi reeleito para a presidência, assumindo o cargo em 73. Seu falecimento no ano seguinte levou sua segunda esposa, a vice-presidente, Isabel Perón, a assumir o cargo. Rejeitada pelos argentinos, ela foi deposta em 76, por um golpe militar que implantou no país uma ditadura sob o comando do chefe do exército, Jorge Rafael Videla. Uma das primeiras medidas de Videla foi decretar estado de sítio, suspendendo de maneira provisória todos os direitos civis. Na prática, isso permitia a ele agir livremente na repressão aos inimigos do regime, em especial socialistas e peronistas. Então você vê que, de certa forma, o governo de Perón não era na figura dele, mas na figura da sua segunda esposa, em que esse governo populista acaba e uma ditadura é implantada. O chefe do exército que estava comandando essa mudança política, Jorge Rafael Videla, que vai assumir o poder. Assim que ele assume, ele decreta estado de sítio. O que é estado de sítio? Ele fecha o Congresso, ele fecha a Assembleia Legislativa e ele governa com plenos poderes. Mas por que numa ditadura é necessário que isso aconteça? Porque ele passa a ter o poder de reprimir, perseguir qualquer tipo de opositor ao seu governo. E quem eram os maiores opositores? Eram os peronistas, que eram a favor daquele governo de caráter mais popular, e também os socialistas, que pretendiam e queriam implantar na Argentina um governo igualitário, assim como aquele pregado pela União Soviética. Pode continuar grifando comigo que tudo isso é importante, tá? Jorge Rafael Videla governou a Argentina até 81, quando foi afastado do cargo. A presidência foi assumida pelo general Roberto Eduardo Viola. Durante seu governo, a Argentina se envolveu em uma guerra contra a Inglaterra pela posse das Ilhas Malvinas, arquipélago localizado aqui no Atlântico Sul. Os argentinos perderam o conflito e também o apoio dos Estados Unidos, o que acirrou a opinião pública contra a manutenção do regime militar. Então aí, depois dessa guerra das Malvinas, passou a ter muitos problemas o governo argentino, porque Estados Unidos se tirou de escanteio, ficou muito revoltado com essa derrota, porque ele tinha interesses comerciais, obviamente, também nessas ilhas. Em 83, o regime democrático foi restabelecido no país. Videla foi julgado e, em 2010, condenado à prisão perpétua por crimes cometidos contra os direitos humanos. Diferentemente de outros governos ditatoriais, na Argentina, os militares não promoveram profundas mudanças ou projetos econômicos de longo prazo. O destaque ficou para a repressão e para a restituição da ordem. Então, mudanças na estrutura política em si, não houve tantas colocadas em prática pelo exército argentino. Mas o que a gente mais percebe, o que mais se dá destaque em relação à repressão na Argentina, em relação às mortes e às perseguições. Ele vem trazendo alguns dados para a gente aqui. Cerca de 30 mil pessoas morreram, gente.
sendo esta uma das ditaduras mais violentas da América Latina. Os métodos de repressão eram extremamente cruéis e envolviam prisão arbitrária de suspeitos, desaparecimento de pessoas, interrogatório marcado por torturas físicas e psicológicas, em geral seguida de assassinato. A esquerda foi desarticulada de modo gradativo no país. Tudo isso, porém, era feito de maneira discreta e sem alardes. Dessa forma, aparentava-se normalidade, o que permitiu, por exemplo, a realização da Copa do Mundo de 78. Então, enquanto muita gente era morta, perseguida, torturada, as torturas era algo muito forte na Argentina, a Copa do Mundo aconteceu. E eu quero que você faça essa pesquisa que está aqui, que é a respeito das mães da Praça de Maio. Ela é muito importante, ela cai muito. Pena que a apostila não trouxe isso como conteúdo, deixou para você pesquisar, deixou como opção de exercício. Não é para nota, mas é somente para vocês começarem a entender o que foi esse movimento e o que eles conseguiram conquistar, tá? Pesquise isso aí, faz no seu caderno os tópicozinhos, vai colocando as informações que você coletou, que isso vai ajudar você muito a entender melhor como que foi essa ditadura na Argentina, tá? A gente volta a falar sobre o Chile na próxima videoaula. Beijo, gente. Até mais.